galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Essa é a crítica com spoilers do filme It, A Coisa. O longa é a versão cinematográfica da grande obra literária do autor Stephen King, mestre do terror, do suspense e do mistério. Eu não conhecia nada da história porque eu não li o livro, eu não vi o filme da década de 90 e fugi de todos os trailers. Então quando eu sentei na cadeira do cinema, eu fui totalmente surpreendido e gostei muito, mas muito mesmo, do que vi. O longa é um filme de terror, mas também tem suspense, tem mistério, tem aventura, tem ação e tem uma pitada de comédia na medida certa. A junção desses fatores até poderiam transformar o filme numa grande concha de retalhos, mas pelo contrário, o filme é uma deliciosa salada de frutas. Um dos motivos, na realidade são 3 motivos para o filme ser tão bom e eu achar ele tão maravilhoso, é a junção do trabalho de direção, da adaptação do roteiro e da atuação, não só do palhaço assustador, que é o Pennywise, mas também do elenco infanto-juvenil, que está muito bem, e daqui a pouco eu vou dar um destaque para cada um deles. Mas eu quero começar já dando os parabéns pela direção do Andy Muschietti. Ele dirige muito bem o filme, e essa transição do terror para a comédia, depois para a aventura, tem muito a ver com a direção. Ele consegue fazer muito bem essa passagem, sabe, de um estilo para o outro, sem nos chocar, sem ser aquele corte gritante. Ele consegue dialogar com a gente muito bem em todos os momentos do filme. Isso também tem a ver com a adaptação do roteiro, que tá muito boa, sabe? São 3 pessoas que adaptaram, que é o Chase Palmer, o Cary Fukunaga e o Gary Dauberman. Eles fizeram a adaptação do roteiro muito bem. Nós vemos que muitas das vezes as obras do Stephen King não são bem adaptadas para o cinema, para séries, mas o trio conseguiu adaptar muito bem o roteiro. Como eu disse, ele consegue dialogar e conversar com a gente. Nisso eu já vou falar de uma atuação que eu gostei muito do filme, porque tem a ver com a direção, com a atuação e também com o roteiro adaptado, que é o personagem do Hit. O Hit, ele é interpretado pelo Phil O'Fard, ele mesmo de Stranger Things. Diga-se de passagem, o filme tem muito de Stranger Things, tem de Fica Comigo, sabe, aquele de Os Goonies. Então isso faz o filme ainda ser nostálgico pra gente e deixa a gente muito feliz, mesmo assistindo um filme de terror. Por que eu tô dando destaque pra ele? O personagem dele é aquele sarcástico, que faz piada com tudo, ele é uma máquina de piadas. E tudo que ele pode, ele faz aquela piada, mas muitas das vezes as piadas são piadas de zoação. Porém, ele tá muito bem na atuação, mas também tu vê que tem uma direção. O diretor conseguiu fazer as crianças darem o melhor de si nas atuações e isso é muito bom. O filme conta a história do terror, do palhaço, que coloca medo em todo mundo, que na realidade não é um palhaço, e sim uma entidade que se transforma no maior medo das pessoas, que é o palhaço Pennywise, que foi interpretado pelo Bill Skarsgård, eu acho que é assim que fala o sobrenome dele, que tá muito bem. Eu até pensei que era o rapaz que fazia o Coringa de Gotham, mas ele não, é o Bill Skarsgård. Ele tá maravilhoso, ele tá assustador, e ele consegue dar susto com a gente com a maquiagem, mas colocando um tom sarcástico, sabe, um tom de, eu tô aqui, vou pegar você, mas também vou rir da sua cara, e eu gostei demais da atuação dele. Logo de cara, o filme já nos mostra como ele vai ser, qual vai ser o ritmo dele, quando o garotinho chamado George, ele pega o seu barquinho, invernizado, um barquinho de papel, o seu irmão, que é o Bill, que é um dos protagonistas do filme, faz um verniz e ele vai brincar com esse barquinho na chuva. O irmão dele finge que tá doente, não vai, e o George vai sozinho. Conforme ele vai andando, o barquinho vai indo pelo córrego, cai dentro do esgoto. O George é o menininho da capa amarela, que tem esse destaque desde a capa. Quando cai no esgoto, quem já tá ali? O Pennywise, falando que é um palhaço, que se perdeu. E logo de cara a gente vê o tom que o filme vai ter, porque o palhaço come a mão dele com um bocão grandão e depois puxa ele para dentro do esgoto. Logo no início acontece um fator que chamou muita atenção, um fato que foi que tinha uma senhorinha na varanda. O gato percebeu que tinha algo estranho, mas a senhora não, inclusive nem viu sangue jorrando ali e voltou para casa. Aquilo chamou minha atenção, mas lá na frente o filme responde, porque os adultos não conseguem ver os acontecimentos que o Pennywise faz. Tem um momento do banheiro com a personagem da Beverly, que eu vou falar dela daqui a pouquinho, que o banheiro fica todo sujo de sangue e o pai dela não consegue enxergar. Logo depois
que acontece esse fato com o George, dá um pulo no tempo, nós somos apresentados, né, o quarteto que depois vai aumentando e vira o grupo, como eles mesmos intitulam, o grupo dos otários, além do Bill, que é o irmão do George, né, o Bill é interpretado pelo Jaide Liberby, que está muito bem no filme. Temos o Hit, que eu já dei o destaque dele aqui, e eu vou falar qual foi o susto dele, porque cada um, o Pennywise se assustou de uma maneira, e eu vou falar aqui para vocês. Ainda tem o Ed, que é o Jack Dylan Grace, que é interpretado pelo Jack Dylan Grace, e o Stanley, que é interpretado pelo White Olef. Depois se juntam ele, né, ao Ben, que é interpretado pelo Jeremy Ray Taylor, e durante todo o filme eu chamei o Ben de Jon Snow, e quem assiste as minhas reviews de Game of Thrones vai entender mais ou menos porque ele é o Jon Snow da história. A Beverly se junta a eles, é a única menina de todos, né, do grupo, e ainda tem o Mike, que é interpretado pelo Chelsea Jacobs, e a Beverly, se eu não falei, ela é interpretada pela Sofia Lillis. Eles se juntam e começam, né, toda a sua aventura. A primeira aventura é com o quarteto, né, com o Bill, com o Hit, com o Ed e o Stanley. O Bill quer descobrir para onde o irmão dele foi parar, ele não acredita que o irmão dele morreu, então ele meio que começa uma expedição nos esgotos da cidade. Quando eles estão fazendo essa primeira expedição, eles encontram o Ben. Por quê? O Ben, ele é um novato na cidade, né? A cidade é uma cidade pequena, e ele tá fugindo de um vilão chamado Henry, que gosta de atormentar todas as crianças, e o Henry tava literalmente torturando ele, e escreveu o nome Henry na barriga dele, isso mesmo, ele consegue fugir, ele dá um chute no Henry, cai sobre uma floresta, vai virando, e quando vai, aparece no lago onde estão as crianças. A partir dali, os quatro vão ajudá-lo, vão tratar dele e vão na farmácia para comprar curativos. Ainda mais porque o Ed, ele é uma máquina de remédios ambulantes, sabe? Ele é uma farmácia ambulante, porque a mãe dele coloca muita coisa na cabeça dele, então ele sabe de tudo. Uma coisa que eu falei do filme é que ele consegue fazer a transição. O Ed, ele começa a falar da epidemia da AIDS da década de 80, mas é num tom tão tranquilo, tão sutil, que você acaba rindo das colocações dele, e isso é muito mérito da direção, do roteiro e, claro, das atuações de cada um dos meninos. Quando eles vão comprar os remédios para cuidar do bem na farmácia, eles não têm dinheiro suficiente. É quando a Beverly tá lá, ela tá indo para comprar absorvente, e ela tá meio com medo de comprar, e depois a gente entende por quê, porque tem a ver com o pai dela, e eu vou falar mais à frente sobre isso, e ela acaba enrolando, né, o farmacêutico lá, o vendedor do balcão, o pedófilo, ela fica dando em cima dele, chamando ele de Clark Kent, ele chama ela de Lois Lane, uma parada bem pedófila mesmo, descarada, né, lá da década de 80, e os meninos conseguem pegar tudo que precisava para tratar do bem e levam. Ao chegar no Ben, que eles estavam tipo no corredor da farmácia, a Beverly vê eles, né, encontra ali, ela já conheceu o Ben inclusive foi apresentado pra gente num diálogo com ela, quando ele falou que era um novato. Ali ele já começou a dar uma de Jon Snow, sabe, aquela coisa, ó, tá dando uma ideia. O Ben não é de bobeira em momento nenhum, e ela fica preocupada até que o Bill a convida a ir com eles pra pedreira no outro dia, que a pedreira tinha um lago para eles poderem ficar nadando ali. A gente acaba descobrindo depois na frente que ela tinha uma quedinha pelo Bill desde sempre, e o Ben também tinha uma grande queda por ela. Já vou falar um pouco da Beverly, que é um personagem muito interessante, né? E daqui a pouco eu falo como o Mike se juntou a eles. A Beverly, ela era chamada de tudo o que não podia ser chamada na escola. Ela era considerada, eu vou usar o termo aqui, não gosto, mas eu vou usar, de vadia. Ela tinha uma má fama na escola ali, né? E até o primário ali, né? Não é nem o colegial ainda. Ela tem uma má fama, dizem que ela sai com todos os garotos, né? Que ela literalmente não era nem mais virgem. E logo de cara a gente tinha apresentado a ela no banheiro com algumas garotas zoando ela, enchendo um saco de lixo e tacando sobre ela. Só que a Beverly não é isso, pelo contrário, ela só beijou uma vez, e foi o Bill numa peça de teatro, e ela diz que gostou muito no momento que ela conversa com o Bill, que é muito bonito. O que acontece? A Beverly, ela sofre com abusos do pai. No livro, né, ele tem uma diferença, eu fiquei sabendo que tem uma diferença do tipo de abuso do pai com ela, né? Inclusive a Belly fez um vídeo muito legal aqui no YouTube falando as diferenças, né, fazendo as comparações entre o livro e o filme. Eu vou colocar o link aqui na descrição, vale muito a pena ver porque tem umas diferenças bem interessantes, tem a ver com esse caso do pai com a Beverly e também do Hit, porque ele é bem diferente do livro. Então, no filme, eu fiquei
em todo momento dando a entender que o pai dela fazia aquele abuso, mas em nenhum momento ele a estuprou com penetração. Mas dava a entender que ele devia ser aquele cara com olhares, que passava a mão. Algumas pessoas que assistiram comigo tiveram uma sensação ainda pior desse relacionamento abusivo. Ela tinha muito medo do pai, e eles falavam, você é minha menininha, essa é minha menininha. Você até entende porque ela estava com tanto medo de comprar absorvente, porque a partir daquele momento ela não era mais uma menininha, e se uma mulher, né, se antigamente tinha essa transição, nem sei se as meninas conversam isso mais com a mãe, mas lá quando eu era adolescente tinha um pouco disso, da menina virar mocinha. Então o que acontece? Ela ficou com muito medo, e você via que o pai tinha desejos por ela em vários momentos. O que acontece? Cada criança, eu já vou entrar nisso logo, vê o Pennywise de alguma forma, ele atormenta cada criança de uma maneira. Por quê? Ele usa o medo para atacar as crianças. Por exemplo, ele se apresenta para Beverly no banheiro dela. Porque quando o pai dela começou a falar que era uma menina, que ela era bonita, ela corta o cabelo dela, ela fica com o cabelo curtinho, tem até o momento que o pai dela fala, você tá parecendo um homem com esse cabelo. Um dia ela tá no banheiro, ela tinha recebido até um cartãozinho fazendo um poema para ela achou que era o Bill, mas na realidade foi do Ben, por isso que eu falo Ben, não perdia tempo em momento nenhum. Ela tá no banheiro, ela começa a ver algumas coisas estranhas, né? Ela começa a ouvir vozes de dentro da pia, e quando ela coloca o rosto para ouvir, ela vê que tem sangue, ela pega aquela fita métrica, uns cabelos puxam ela e começam a apertar ela muito bem. Não mata, mas começa a jorrar sangue da pia, e o banheiro dela fica todo sujo de sangue, e ela fica com muito medo. O pai dela, quando abre a porta, não vê o sangue, e ali a gente descobre que os adultos não podem ver o que está acontecendo. Para o Bill, o Pennywise apareceu de uma maneira diferente. O Bill ele era muito atormentado pela morte do irmão, pelo desaparecimento, né? Ele não acreditava ainda que o irmão tinha morrido, porque eu acredito que ele se culpava, porque ele fingiu estar doente para não brincar com o irmãozinho. Então, num dia, ele escuta uns barulhos, ele vê o irmãozinho dele dentro de casa e descendo no porão. Ao descer no porão, ele vê o irmão dele, tem muita água, né? Assim, e o irmão dele começa a falar com ele, vem para cá, que as crianças flutuam, as crianças estão flutuando. Vem flutuar comigo, que eu tô com medo, que não sei o quê. Só que logo depois a gente vê uma cara bem assustadora, tipo um zumbi querendo atacar ele, e é quando o Pennywise aparece. Pro Hit, ele demora muito a aparecer, ele não aparece de cara de uma forma individual. O Hit só vê o Pennywise quando tá todo mundo junto, que eles estão descobrindo os segredos da cidade. O Ben, quando chegou na cidade e não tinha muitos amigos, ele foi para a biblioteca, estudou, descobriu que a cidade tinha uma maldição, que a cada 27 anos muitas crianças desapareciam, né? Teve vários fatores, teve uma explosão na brincadeira de Páscoa, e tudo isso quem fazia era o Pennywise. Em algumas fotos, desde a fundação da cidade, você já viu o Pennywise ali nas fotos. Inclusive vai ter um filme de origem para explicar quem é ele. Nesse momento o Hit viu o palhaço pela primeira vez, porque ele aparece nas fotos e começa a assustar todo mundo. Só que, quando eles vão na casa, eles descobrem que o Pennywise ficava num poço antigo da cidade. E nesse poço foi construída uma casa abandonada, que ficava pessoas lá se drogando, morando, os sem-tetos morando. Era uma casa bem mal assombrada. Ao chegar nessa casa, o Hit, ele viu um cartaz com ele sendo desaparecido, ele não estava, e perguntaram antes para ele, qual é o seu maior medo? Ele disse, de palhaço. Ele entra dentro de um quarto e tem muitos, mas muitos palhaços, e ele fica assustado. O do Ben, né, aparece para ele na biblioteca. Ele está na biblioteca estudando, e quando ele vai, mais ou menos, parece um subterrâneo da biblioteca, também aparece uma entidade, eu não lembro agora muito bem se era um palhaço ou se era uma pessoa assustadora. Agora eu fiquei nessa dúvida, mas aparece uma entidade para ele ali, ele sai correndo, e a adulta da biblioteca não conseguiu ver, e eu ficava nessa dúvida. Pro Mike, né, eu já vou falar do Mike logo, e vou aproveitar e falar como eles conheceram o Mike. O Mike estava sendo torturado pelo Henry, como sempre, por ele ser negro. O Henry, além de tudo, de ser aquele valentão na escola, o Henry era totalmente racista, preconceituoso. Né? Tinha preconceito com gordo, tinha preconceito também com raça, né? E ele ficava falando várias injúrias raciais pro Mike. Ele estava atacando o Mike, e quando as crianças já estavam junto, né? O quarteto mais a Beverly já estavam andando juntos. Quando eles verem isso, na verdade já era o quinteto, porque o Ben estava com eles. Eles vão lá, tacam pedra no Henry, rola uma briga de pedra, uma aventura, uma coisa bem divertida. Até esse momento é muito legal. O Henry foge e o Mike passa
andar com eles. O Mike era atormentado, as visões dele eram de pessoas queimando. Por quê? Os pais dele morreram no incêndio, rolou um grande incêndio na cidade, os pais dele morreram, ele sobreviveu e isso continuava atormentando toda a vida dele. Inclusive teve um momento que o Henry fala com ele sobre a morte do pai deles e fala que ele deveria ter morrido, que ele queria ter queimado a casa onde os pais dele morreram. O garoto era muito racista e ele tem uma morte e eu gostei muito porque ele morreu. Eu não gosto de ficar feliz com a morte de algumas pessoas, de personagens, mas ele mereceu a morte porque ele era muito, vou usar o termo aqui, pela-saco. O Henry era um baita pela-saco. O Ed, eu gostei muito do personagem dele. Ele, como eu disse, era uma farmácia ambulante e ele tinha muito medo de doença. Só que, na realidade, os remédios que ele tomava era tudo remédio de farinha, porque a mãe enganava para viver com ele, que ela tinha medo dele se acidentar e tantas outras coisas. Ele era atormentado por um homem leproso, com as peles caindo, porque ele tinha muito medo de doença. E o Pennywise também aparece para ele. Inclusive, isso acontece próximo à casa mal assombrada, onde tinha um poço, enquanto o Stanley, né, ele é judeu, o filho do rabino da cidade, ele era atormentado por uma mulher de um quadro. Parecia um pouco aquele quadro de Um Susto, né? E a mulher meio que perturbava, deixava ele com muito medo. Então todas as crianças foram perturbados pelo Pennywise de alguma maneira. Então eles decidem, né, eles começam a se unir, eles já estão todos juntos, como eu disse, eles se reuniram e as atuações estão muito boas. Você se envolve, você se apega a cada um dos personagens. Como eu disse, cada um tem sua característica. O Bill é o menino gago, o Hit com seu sarcasmo, sabe? A Beverly, né? A Beverly tentando passar um ar de muito forte, né? Mas na realidade ela também tinha sua fragilidade e eu gosto disso, porque ela é um personagem fortíssimo, sabe? Ela é muito forte, de você ter orgulho de estar vendo em tela, mas ao mesmo tempo ela tem uma fragilidade, mostrando que nós somos seres humanos. Mesmo sendo muito forte, nós temos as nossas fragilidades, né? O Ben, eu gostei muito, o Ben totalmente bom da ideia, sabe? Então, assim, cada personagem tinha o seu quê, tinha o seu estilo, sabe? Tinha a sua essência, e isso era muito legal. Quando eles descobrem o lance do poço, eles decidem ir até a casa para matar o Pennywise. Eles tiram lá no palitinho e só 3 acabam entrando, que é o Bill, o Hit e o Ed. O Ed é atacado, todos eles são atacados, o Ed é atacado, quebra o braço em 2 partes, pelo menos, o braço fica todo quebrado, todo mole. Imagina o Ed, né, com o braço quebrado, ficou desesperado. Quando o Pennywise estava quase pegando eles, a Beverly chegou e colocou um pedaço da cerca, né, com cercas de ponta, na cabeça do Pennywise, e ele fica meio atormentado e eles conseguem fugir. Só que nesse momento as crianças se separam. A mãe do Ed não quer deixar mais ele andarem junto, por causa que eles são má influência, o filho dele quebrou o braço, ela dá um esculacho na Beverly. O Hit e o Bill acabam brigando, chegando à via de fato, trocando soco mesmo, e eles meio que se separam. Até que um dia o Pennywise, ele entra na mente do Henry, porque o Henry, ele era um valentão, mas o pai dele colocava um terror pesado nele, inclusive ele tá brincando lá com armas, o pai dele toma a arma, dá um tiro no chão e fala, covarde, todo covarde se treme, e o Henry fica muito revoltado, pega a sua faca, ele tinha perdido a faca dele, quando ele foi perseguir o Ben lá na floresta, ele pega a faca, tá no correio, alguém entregou, o Pennywise entregou pra ele pega e mata o pai, e o Pennywise manda matar todas as crianças. Nesse momento, o Pennywise, ele tinha chegado lá na casa da Beverly e que, tipo, colocou... Na realidade, não. Ele não chega na casa da Beverly. Ele tá lá na Beverly, a Beverly tá rolando, o pai dela começa a conversar com ela, mas de uma forma muito cruel, dizendo que descobriu que ela tá andando com meninos, as pessoas falam que ela tá fazendo certas coisas na cidade, e ele sim, né, diz que ela tá muito bonita, com o vestido, e aí ele vai tentar estuprá-la, né, eu sempre me confundo com a palavra, ele vai tentar violentar ela consegue meio que fugir dele, dá umas porradas, ela se esconde dentro da banheira, e quando ele aparece, ela bate tipo um pedaço de pia, mas não acho que não é pia, na cabeça dele, e ele acaba morrendo. Só que nisso, o Pennywise aparece, sequestra ela, né, e leva ela até lá, onde ele fica perto do poço, onde tem várias crianças flutuantes. Ela não fica com medo dele, ela não tem medo dele, no momento não tem um momento bem tenso, que deu um terror, que abre tipo a porta do circo, e ele começa a dançar, o rosto não compassado com o corpo, e ela não fica com medo, e ele meio que dá tipo um beijo nela, ele vai até ela, né, e faz assim, e ela fica com os olhos todo branco, e começa a flutuar igual um balão. Nisso, né, o Bill
Bill suspeita que aconteceu algo de errado com ela, vê que ela foi sequestrada pelo Pennywise e junta todas as crianças. Vai no Hit e você vê que ele se comunica com o Ed e todas as crianças se unem para salvar a Beverly. Nisso, o Henry foi atrás deles. O Mike, a família do Mike, eles matavam as ovelhas. Não sei se era para vender a carne. Não sei que eles matavam as ovelhas com uma pistola tipo de prego. O Mike vai com todas as pistolas, com todos os armamentos, com essas munições. Eles preparam a cerca. Por quê? O Bill falou que a única forma de atacar o Pennywise, de matar ele, é eles unidos. Eles chegando lá, eles descobrem um poço e começam a descer. Deixa eu dar minha respirada. Quando eu fico empolgado com um filme ou uma série, eu quase não respiro. Eu tenho que respirar na cara de pau aqui, para senão eu fico... Né? Acabou morrendo. Posso cair duro aqui se eu parar de respirar um dia gravando meus vídeos. Nisso eles começam a descer o poço. O Mike fica por último. É quando o Henry aparece. Rola uma briga. Resumindo, o Mike dá um chutão no Henry dentro do poço. O poço, ele cai lá no fundo e morre. Morre bonito, né? Tem uma morte bonita. Eu comemorei. Fiquei muito feliz porque o Henry merecia morrer. Nisso eles descem pelo poço. Rola vários momentos de terror, de colocar medo. O Bill, ele vê o George, vai atrás dele. O George conversa com ele. Não é o George, né? O Pennywise se fingindo, ele vê as crianças flutuando, eles veem lá a Beverly, né? Nisso que o George foi atrás, o Bill foi atrás do George, as outras crianças vê a Beverly, eles conseguem puxar a Beverly para baixo, é quando o Joe Snow, o Ben, dá um beijo nela, né? Tipo, a Bela adormecida e ela acorda e ela fala o poema para ele responde outra parte do poema, rola um sorriso entre os dois, bem, né? Que sim, aquele sorriso de criança apaixonada, de adolescente apaixonada, eu gostei muito, eu shippava ela com o Ben. Eu não gosto muito de shippar crianças, tudo bem que infanto juvenil, eu não sou muito fã de shippar crianças, mas ali rolou um chip, eu queria o Ben com ela ao invés do Bill, mas ela gosta mesmo do Bill, e ela acorda, e eles vão contra o Pennywise, né? Eles vão lutar, eles lutam contra o Pennywise, cada um dá uma pancada, eles apanham um pouco, mas eles conseguem derrotar. Rola uma briga bem legal, tocando fogo, dando pancada, né? E nisso eles conseguem derrotar o Pennywise, e ele fica lá dentro do poço, meio começando a sair, e desce pelo poço. Nisso, quando ele desce, as crianças começam a descer, mas as crianças, diferentes da Beverly, que estava há pouco tempo, estavam mortas. No final do filme, diz lá, né, que vai ter volta, que o Pennywise vai voltar, é muito provável que daqui a 27 anos ele volte para atacar a cidade. Nisso, a gente é transportado para mais um pouco à frente do tempo, e a gente vê todos eles conversando, falando que, ó, a gente tem que se unir, que não sei o quê, e se o Pennywise voltar, nós mesmos adultos, né, 27 anos depois, vamos voltar aqui e vamos lutar contra eles. Eles fazem um pacto de sangue ali, mostrando que esse lance de pacto de sangue, né, que saiu muito nos jornais nos dias de hoje, foi falado, né, rolava também lá no filme It, a coisa, eles fazem um pacto de sangue para eles voltarem, para eles lutarem contra o Pennywise. Todo mundo vai embora, todas as crianças vão indo embora e rola um momento muito engraçado, porque vai todo mundo embora e fica o Ben, o Bill, né? É bem Bill e a Beverly, né? E 3B, agora que eu me liguei nisso. E fico bem andando assim, sabe? Fica aqui. Sabe quando você gostava da menina, ou você gostava do menino, e ela gostava de outra pessoa, mas você não queria deixar eles dois sozinhos? Ficava inventando desculpa. É o Ben. O Ben é muito Joe Snow, ele é muito sagaz, gente. Ele é muito sagaz mesmo. Ele fica rodeando os dois, até que ele vê que não vai embora, né? Que não vai ninguém embora. Ele vai indo embora. Fica o Bill com a Beverly, os dois estão ali, ficam juntinhos, mas o meu chip era com o Ben, porque o Ben me representa em todos os sentidos, eu gostei demais do personagem. E é isso, esse é o filme It, a Coisa, eu gostei muito mesmo, eu me diverti, eu tive alguns sustos, é um filme de aventura, é um filme que você quer saber mais dele. Todo tempo que eu assisti o filme, eu tinha uma sensação que ele merecia ser uma série, porque ele acaba, mesmo tendo mais de 2 horas, você não vê o tempo passar, ele é corrido em alguns momentos, porque eles têm que mostrar cada uma das crianças passando pelos problemas, né, pelos sustos do Pennywise. O filme, se for uma série, tem tudo, mas tem tudo para ser uma baita série. Vide o que Stranger Things está fazendo. Mediante a isso, a minha nota para It, a Coisa, é nota 4,75. Lembrando sempre que as minhas notas são de 0 a 5. De 0 a 5, It, a Coisa, é 4,75. Aí você se pergunta, Henrique, você gostou tanto do filme e tirou 0,25? Porque tem esse momento corrido, e às vezes essa correria atrapalhou um pouco o desenvolver do filme, mas não descaracteriza o filme de jeito nenhum. O filme é muito bom e por isso ele é 4,75.
E você? O que você achou de It, a Coisa? Gostou? Gostou muito? Ficou tão feliz quanto eu fiquei ao assistir? Comenta aqui no vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, siga minhas redes sociais. Um grande abraço e até... Olha, tô tão louco que ia esquecer. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!